Olá pessoal, seja toda muito bem-vindo aqui no canal da Cavalcante Treinamentos. Peço a vocês, se você gosta dos nossos vídeos, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, tá? Comente nossos vídeos, clique lá no sininho para receber as novidades. E na aula de hoje vamos tratar o assunto List Comprehension. Vocês vão ver que é bem interessante de utilizar esse recurso que a gente tem no Python. Mas antes de falar de List Comprehension, vamos entender o que é um iterável, tá? Vou escrever aqui, ó. Vamos focar. A gente tem que aprender também os conceitos para ficar bem claro na nossa cabeça as coisas. O que é um iterável? Vou fazer aqui uma lista, tá? Vou fazer aqui uma lista. Essa lista aqui eu vou colocar alguns números aqui, 10, 20, 30 e 40. Veja só, por que isso aqui é uma lista? Porque eu estou colocando aqui os colchetes, né? E aqui eu tenho os elementos dessa lista. Então, sempre que eu tiver colchetes e separados por vírgulas alguns elementos, é uma lista. Beleza? A gente já viu isso na aula passada. Bom, o que define um iterável, né? Primeiramente, de forma aqui prática. O iterável é aquilo que eu consigo, através de um loop ou de uma outra função similar, visitar cada elemento dessa estrutura. Então, aqui, através de um loop, eu consigo visitar cada elemento. E a gente já sabe que esses elementos têm índices, né? Que começam do zero e vão somando um a um, né? Então, 0, 1, 2, 3. O elemento da posição 0 é o 10, né? Da 1 é o 20, assim sucessivamente. Então, o iterável é basicamente uma sequência onde eu consigo visitar um elemento de cada vez. A forma mais comum de visitar um iterável é através de um loop, né? Então, por exemplo, um loop for, eu vou chamar aqui de item, vai ser a minha variável do loop. Aqui eu vou usar in, né, para dizer que eu quero percorrer um iterável. E aqui eu vou dar o nome do iterável, ó, lista, que é esse nome aqui, tá? Como uma lista é um iterável, eu consigo fazer com que essa variável item, a cada iteração do loop, né? Que o loop ele fica sempre fazendo um laço. A cada iteração do loop, eu consigo fazer com que essa variável, num primeiro momento, tenha o valor 10, depois ela tenha o valor 20, depois o 30 e assim sucessivamente. Então, eu posso pegar, por exemplo, essa variável aqui, item, a variável do loop, e elevar ao quadrado, colocando duas vezes asterisco. Então, eu posso fazer qualquer coisa com essa variável do loop. Agora, uma forma mais técnica, vamos dizer assim, para saber se é um iterável, é você verificar se o tipo de dado ele implementa um método chamado iter. Eu mostro já para vocês. Esse método aqui, ó, iter. E como é que a gente faz isso? A gente pode fazer um dir, né? Tem esse comando aqui do Python. A gente faz um dir no tipo de dado. Por exemplo, tipo de dado lista. Então, você faz um dir list. Se você ver esse método aqui, ó, iter, no resultado, ele é um iterável. Então, tem muitos iteráveis no Python, né? Por exemplo, uma string, que é o str, ó, uma string, que é o tipo str, é um iterável. Então, o nome de uma pessoa, que você tenha colocado dentro de uma string, por exemplo, ó, Fábio, isso aqui é um iterável. Por quê? Porque você consegue, ele é uma sequência, né? E sendo uma sequência, você consegue visitar cada posição
individualmente dessa sequência. Vou mostrar aqui no Google Colab, inicialmente, essa questão do que é iterável e do que não é. Então, vou abrir aqui antes de falar de List Comprehension, tá? Vou abrir aqui um código e vou digitar aqui uma lista qualquer, tá? Vamos botar aqui uma lista com alguns elementos aqui, ó. Só puxar para cá para ficar um pouquinho mais organizado aqui a minha mesa. Vou botar aqui, ó, 10, 20 e 30, só isso, 3 elementos. É uma lista. Agora eu vou executar o comando dir nessa lista. O comando dir na lista, deixa eu dar aqui um executar. Vocês vão verificar que aqui embaixo, se a gente procurar, ó, a gente vai ter o método iter. Deixa eu marcar ele aqui para vocês verem. Aqui tem o iter, aqui, ó. Iter, tá bem aqui, ó. Certo? Então ele é um iterável. Eu posso fazer de outra forma. Eu quero saber direto no... Deixa eu apagar isso aqui, ó. Eu não preciso declarar a lista para saber. Eu posso fazer direto no tipo de dado, ó. Dir list vai me dar o mesmo resultado, tá? E aqui eu vou ter o método iter também, ó. Então, se tiver esse método iter, é um iterável. Beleza? Vamos ver se uma string é iterável. Deixa eu só apagar essa saída aqui. Só um instantinho. Cria output. Vamos botar aqui, ó, str. Vamos ver se ela é iterável. Vamos procurar. Ela tem que ter o método iter. E ela tem o método iter. Opa, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Desculpa aí, gente. Saiu daqui. Aqui, ó, ela tem o método iter aqui. Beleza? Então é um iterável. Então você já sabe como verificar se é iterável. Vamos voltar aqui para o quadro. Agora, eu vou apagar aqui e vamos voltar aqui no List Comprehension, né, que a gente estava trabalhando. Deixa eu botar aqui a mesinha aqui do lado, puxando para cá. Beleza. Então, vamos falar um pouquinho de List Comprehension. Vocês vão ver que esse é um assunto muito usado em Python. Todo mundo que trabalha com Python usa bastante esse recurso. Um List Comprehension é uma forma mais concisa de você poder manipular um iterável como uma lista. Por quê? Como eu disse, né, por padrão, a gente tem isso aqui, ó. Vamos supor que eu quero o quadrado de uma lista. Eu tenho uma lista inicial que eu vou chamar de números. Tá, tem essa lista aqui, ó, números. Aí eu vou colocar aqui novamente alguns números: 10, 20, 30, 40, 50. Aí vamos supor que eu quero o quadrado desses números. Uma forma comum é você criar uma lista vazia. Você vem aqui e você cria uma lista vazia, eu vou chamar de quadrados. Aí você pode criar a lista vazia assim, certo? E agora você vai percorrer a sua lista inicial, sua lista números, essa aqui, ó. Você vai percorrer ela e vai elevar os elementos ao quadrado e adicionar nessa lista aqui, tá bom? Basicamente isso. Para percorrer, eu vou usar aqui um for, né? Então, vou ter um for. Aqui eu vou pegar um número. Essa variável aqui pode ter qualquer nome. Aqui a palavra-chave in, né? E aqui a lista que eu quero percorrer, o iterável que eu quero percorrer. Beleza? Agora, eu vou criar uma variável aqui interna chamada quadrado só. Não está no plural, tá? É uma variável diferente. Quadrado. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse número aqui,
Ó, número. A gente já sabe que ele vai percorrer cada elemento da lista. Vou usar esses dois asteriscos aqui, que é um sinal de potência, e vou levar aqui ao quadrado. Então, aqui eu tenho o número ao quadrado. Na primeira iteração, vou ter 10 ao quadrado, vai dar 100. E aí eu vou pegar agora, a gente aprendeu isso na outra aula, aquela minha lista que está vazia lá do lado de fora, quadrados. Vou pegar a lista quadrados, deixa eu só voltar aqui. Vou chamar aqui o método append para adicionar. E vou adicionar esse cara aqui. Esse cara que eu levei ao quadrado. Adicionei ele aqui dentro. Eu vou fazer isso para todo mundo que está no meu laço, né? Uma hora no meu loop, né? Uma hora vai terminar. E aqui só para mostrar, eu imprimiria isso na tela. Só para mostrar, né? Imprimiria o quê? Imprimiria a lista já com os números elevados ao quadrado. Ó. Quadrados. Isso é o padrão. Isso aqui não tem nada a ver com list comprehension. Essa aqui é a forma comum de se fazer. E se eu quisesse, ó, fazer isso aqui de um jeito mais simples, mais conciso. Vamos pensar o seguinte, ó. Eu quero a mesma coisa, criar uma lista chamada quadrados. Mas eu quero fazer isso de forma mais elegante, mais legível. Vou fazer usando list comprehension. Vou iniciar aqui a minha lista, tá? Com colchetes. E agora, aqui eu vou ter uma variávelzinha, que eu vou botar aqui de branco. Que é a minha variávelzinha, eu vou chamar de num, para ficar menorzinho. E eu vou levar ela ao quadrado. A gente já vai entender isso aqui. Beleza? Agora, eu vou ter um loop aqui dentro, ó. For num, tá? Deixa eu trocar aqui de letra aqui. For num in. Aquela minha lista de números, né? Eu não criei aqui, mas vamos... Ó, eu vou pegar essa minha mesma lista de números aqui, tá? 10, 20, 30, 40, 50. Trazer para cá, tá? Então aqui eu tenho uma... Vou criar aqui, tá, gente? Deixar bem claras as coisas. Tem essa lista de números aqui. Essa lista de números tem 10, 20, 30, 40, 50. Beleza? E eu vou pegar essa lista de números, ó. Números. Pegar ela aqui. E no final eu vou fechar o meu loop aqui, ó. Deixa eu fechar ele aqui. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Deixa eu só trocar a cor para ficar claro aqui, ó. Deixa eu botar esse num aqui para vocês em vermelho também. Beleza. Então vamos ver o que está acontecendo. Estou, né, iterando aqui, ó, com essa minha variável num na lista de números, muito similar ao que eu fiz da outra vez. Então esse num aqui, ele vai obter 10, depois 20, 30 e assim vai. Esse num a cada iteração, esse valor, ele vem para cá, ó, para essa primeira parte, e eleva ao quadrado. E automaticamente já adiciona na lista, né? Não preciso fazer append, não preciso criar uma lista vazia, nada disso. Quando eu printar aqui quadrados, ó, quadrados, já vai ter a minha lista elevado ao quadrado, essa lista aqui inicial elevado ao quadrado. Em resumo, só com essa linha aqui, uma única linha,
eu fiz o que eu gasto em muitas linhas, né? Ó, quantas linhas eu gastei aqui para fazer a mesma coisa, ó. Isso tudo aqui eu gastei só para levar um número ao quadrado. Eu tive que criar uma lista vazia, eu tive que fazer um for, eu tive que ter uma variável para guardar o número elevado ao quadrado e depois eu adicionei na lista. Essa forma aqui é bem mais concisa, né? Simples. Beleza? Então vamos ver isso aqui no Python agora. Deu para entender, né, gente? Se deu para entender, coloca aí nos comentários. Foi, tá? Bota assim, foi, deu para entender. Vou explicar um pouco mais aqui, né, no Python. Quando eu estiver passando aqui no Python, vamos começar aqui a aula aqui. List Comprehension é uma forma concisa, tá, gente? Ó, poderosa de criar e manipular lista. Você pode substituir várias coisas usando List Comprehension. Por exemplo, esses loops que eu mostrei ali, né? Esses loops grandes. Tem uma função no Python que a gente não viu, mas chama map, que eu acho que vai aparecer no final dessa aula, tá? Tem uma outra função que chama filter. Map é para mapear uma lista para outra, né? Por exemplo, pegar uma lista de número e criar uma lista de número elevado ao quadrado. Filter, por exemplo, é para pegar de uma lista os números pares, né? Para fazer um filtro. Então, você pode substituir essas coisas usando List Comprehension de uma maneira bem elegante. Aqui eu tenho um exemplo, que foi o que eu mostrei lá no whiteboard, né? Que é o seguinte, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu criei, mesma coisa, tá, gente? Aqui eu criei a lista, criei a lista vazia e criei aquela função que a gente viu lá para elevar ao quadrado. Dessa maneira eu tenho aqui o resultado, ó, 1 ao quadrado, 2, 2 ao quadrado, 4 e assim sucessivamente. Como fazer isso com List Comprehension? Vamos ver aqui, ó. Ah, na verdade aqui é com map, tá? Vamos ver com map aqui. Ó, map é uma funçãozinha, eu não expliquei ainda, mas ela espera que você envie para ela uma função do que você quer fazer. Então, basicamente aqui eu quero pegar cada item dessa minha lista aqui, a mesma ideia, cada posição, e eu quero elevar ao quadrado. Então, o map ele tem essa característica, tá? Você, opa, de novo isso aqui, peraí. O map eles tem essa característica. Você passa para ele a lista, né, o iterável, e você passa para ele a função. Não vou entrar muito em detalhe porque eu não quero explicar map hoje, mas é uma forma de fazer também. Tá? Você passa a função e aí no final você tem que dizer que você quer transformar o resultado do map em uma lista, porque senão ele não gera uma lista. Ele gera um objeto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou comentar isso aqui e deixa eu tirar esse list aqui para vocês verem, ó, como é que fica. Então aqui eu executei, né? Vou botar um código aqui, ó, para vocês verem. O que é lista ao quadrado? Que foi aquele resultado ali, ó. É um map, ou seja, um objeto map. Não é a lista propriamente dita, materializada. Se você quiser materializar, você tem que transformar esse objeto map em lista. Aí ele vai criar a lista. Isso aqui tem vários cenários que são importantes você usar map, tá? Principalmente quando você tem objetos de entrada, uma lista de entrada com milhões, bilhões de itens. Você não materializar, nesse caso é interessante, você não consome recursos da máquina. Aí você materializa um a um, quando você for usar. Não vou entrar muitos em detalhes no map, eu vou ter uma aula específica de métodos funcionais, né? Tipo map, filter, reduce, né? E aí a gente entra em detalhe. Aqui é só para saber que existe essa maneira também, tá?
Deixa eu voltar aqui com a função list. A list. E deixa eu apagar isso aqui, tá? Então, com o map é assim, ó. Faz a mesma coisa do que o... Vamos ver aqui, ó. Faz a mesma coisa do que o loop e ficou bem mais conciso, né, também, ó, com o map, ó. Evitei muita coisa. Agora vamos ver com list comprehension, que eu mostrei lá no quadro. Eu vou ter a minha lista, eu vou ter aqui os colchetes, e aqui dentro eu vou iterar, ó, for item em lista, e aí para cada item eu vou levar ao quadrado. Só isso, gente. Isso já vai gerar a minha lista ao quadrado. A mesma coisa. Agora você pode ter também um filtro. Deixa eu trazer aqui para o whiteboard. Ó, como é que seria com filtro? Vamos pensar aqui. Quando eu faço, vou criar aqui de novo, tá? Números. E aí eu vou criar agora números aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então aqui criei uma lista. Vamos supor que eu queira os números pares, tá? Aí é fazer um filtro, né? Quando eu elevo o quadrado, eu estou mapeando. Eu estou fazendo a mesma coisa que a função map faz. Transformar uma lista em outra. Agora, se eu quiser filtrar, quero só os valores ao quadrado usando comprehension. Vou fazer isso aqui sim, ó. Vou botar aqui, ó. Só os números pares, ó. Pares. Estou pegando exemplos simples, né? Para vocês terem uma ideia. Vamos colocar aqui. Começar aqui a comprehension. Eu vou escrever aqui uma variável chamada par. Poderia ser x, poderia ser qualquer coisa. Vou iterar sobre aquela minha lista aqui em cima. Vou botar uma variável aqui chamada número, tá? Em números. Eu vou iterar. E agora eu vou botar uma condição. If, né? Vamos lá. Se número, vou botar aqui, ó, se número, vou usar aqui o operador que pega o resto de uma divisão, que é o porcento, que a gente chama de mod. Se número mod 2 for igual a 0, eu vou fechar aqui e vou explicar para vocês o que está acontecendo. Essa parte eu acho que já está tranquilo, né? Aqui, ó, esse número ele vai pegar cada valor que está aqui na lista. Agora ele vai pegar cada valor e vai passar para cá, ó, para ele fazer esse teste. Número mod 2 é igual a 0? Então vamos pensar o primeiro caso, né? Eu tenho 1 dividido por 2, é uma divisão exata, isso não dá 0, né? Isso aqui tem o resto 1, porque não dá para dividir exatamente. Vamos pensar no 2 aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1 e o resto é 0. Então, isso aqui é par, né? Pensar no 3. 3 dividido por 2 dá 1 e o resto é 1. Então, não é par. Só vou só até o 4. 4 dividido por 2 dá... Errei aqui, só um instante. Dá 1, né? dá 2, né? E o resto é 0. Beleza? Então, aqui, esse é par, porque o resto é 0. Esse é par, porque o resto é 0. O que acontece é o seguinte. Deixa eu apagar aqui para não me atrapalhar. O que acontece é o seguinte. Quando essa condição aqui, ela for verdadeira, né? Esse número que está aqui, né? Você tem ele aqui, ó. Eu até errei aqui, ó. Escrevi par.
Mas na verdade, deixa eu trocar isso aqui. Na verdade, eu tenho que pegar aqui o número, né? Vou pegar aqui o número. Esse número aqui, ele vem para cá, toda vez que ele for par. Então, dessa forma, quando eu imprimir aqui no final os pares, eu vou ter uma lista filtrada com os números pares. Beleza? Deu para entender, gente? É simples, né? Essa parte aqui, ela vai iterar, tá? Essa parte vai iterar e essa parte aqui ela vai filtrando o que você quer. E aí, a depender do filtro, esse valor ele vem para cá, ó. Ele vai criando a sua lista. Deixa eu mostrar aqui no código. Vamos lá. Aqui, ó. Comprehension com filtro. Então, aqui eu tenho a lista. Aqui eu tenho iterando sobre a lista. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui eu estou iterando sobre a lista. E aqui eu estou fazendo a condicional. Certo? A depender do resultado dessa condicional, eu obtenho aqui o item. Então, que eu só obtenho os pares. Nesse exemplo, eu estou tanto filtrando como manipulando, né? Aí eu estou pegando os pares e elevando ao quadrado. Então, qual seria a semântica, né? O significado desse código aqui? Da lista tal, dessa aqui, dos números de 1 a 5, me dá os números pares elevado ao quadrado. Vamos ver se é isso? Então, aqui eu tenho, ó, dessa lista aqui, os pares é esse e esse. Elevado ao quadrado dá 4, elevado ao quadrado dá 16. É isso que ele está fazendo. Beleza? Vamos aqui mais um caso. Comprehension com filtro e condicional na expressão. Tem um ponto que eu não comentei ainda, né? Deixa eu comentar aqui. A estrutura básica do comprehension é assim, ó. Aqui você tem uma expressão, que eu vou botar assim, expression. Aqui você tem o for, tá? Aqui você tem o for de uma variável, né? Que vai ser a variável que recebe o valor. Aqui você tem o iterável, tá? Que pode ser uma lista. E aqui você tem a condicional. A estrutura é basicamente essa, ó, if. E aqui você tem a condicional. If condicional. Essa é a estrutura completa, tá? A expressão você aplica em cima do que foi gerado por essa parte aqui. A expressão pode ser qualquer coisa, tá, gente? Vamos voltar aqui, então. Eu tenho uma lista de 1 a 10. Vamos entender, né? Aqui eu tenho a parte que faz a iteração e está selecionando os itens aqui. Então, o item que tiver na lista, essa lista aqui, e que for par, né? Ó, se o item mod 2 for igual a 0, o que é que eu quero fazer? É aqui que tem um detalhe. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Um detalhezinho. Aqui é a parte da expressão, né? A parte que vem antes do for. Aqui eu estou usando uma estrutura um pouquinho diferente. Acho que eu mostrei para vocês na parte de condicional. Que é um if que faz o seguinte. Quando essa condicional aqui ela é verdadeira, esse resultado verdadeiro, ele gera o valor que está aqui. Quando é falso, gera o valor que está desse lado aqui, do else. Então, se lê assim, ó, se o item for maior ou igual a 6, ele vai escrever
sim na lista. Se não for maior ou igual a 6, né? É porque é menor que 6. Ele vai escrever não na lista. Então, eu consigo usar também uma estrutura dessa forma aqui na parte da expressão. Então, vamos entender o que está acontecendo. Estou selecionando os números pares. Então, selecionar os números pares é o 2, é o 4, é o 6, é o 8 e é o 10. E na parte da expressão, eu estou selecionando só aqueles que forem maior ou igual a 6. Então, estou selecionando esse e esse, tá? Vamos executar e vamos ver se isso é verdade. Então, no primeiro momento, eu selecionei o que era par, né? 2. 2 é maior ou igual a 6? Não. Então, ele escreveu não aqui, ó. Não é maior. 4 é maior ou igual a 6? Não. 6 é maior ou igual a 6? Sim. Né? Então, ele escreveu aqui sim. E assim sucessivamente. Beleza, gente? Isso aqui é uma outra forma de usar um if. Então, vamos em frente. Estão gostando? Coloca aí nos comentários, por favor. Vamos mais um exemplo. E aqui agora a gente vai iterar sobre uma string e não sobre uma lista, como a gente estava fazendo. No final é a mesma coisa. Então aqui eu tenho uma frase, ó, uma string. Hoje o dia está frio e chuvoso, ótimo para aprender Python. Vamos supor que eu quisesse saber pegar as vogais dessa lista. Como eu posso fazer? Olha só. Aqui, aquele padrãozinho, ó, for letra em frase. Então, quer dizer que a variável letra, no primeiro momento, vai estar aqui no H, depois vai estar no O, e assim sucessivamente até o final. E aí eu estou verificando se letra, né, está dentro de A, I, O, U. O que eu estou fazendo no final das contas? H faz parte, né? In está dentro de A, I, O, U? Não, H não está. Então, esse H, ele não vem para cá, ó. O H não vem para cá, porque ele não passou por essa parte aqui condicional. O O ele já vai vir para cá, porque ele faz parte do I, O, U. Então, essa é a lógica. Vamos executar aqui. Então, aqui ele está mostrando tudo que é vogal, tá? Beleza? Aí, se você quisesse aqui aplicar, eu quero mostrar maiúsculo, você pode aplicar aqui, não tem problema algum, né? Você mostrar aqui. Aqui é a tua parte de expressão, você faz o que quer. Então, você bota tudo maiúsculo, enfim. Aí, se você quisesse contar também, ó, vamos imaginar que você queira contar isso aqui. Você pode botar aqui um sum, e aí você vai contar. Cadê? Aqui. O sum aqui, ele não deu certo. Deixa eu colocar isso aqui dentro de uma lista. Vou chamar de lista vogal, tá? Vou botar aqui, ó, lista vogal. E depois eu vou... na verdade, eu fiz errado, né? Eu estaria somando letras, né? Em vez de contar. Vou fazer diferente. Vou fazer diferente aqui, né? Para contar os elementos, eu vou usar o len, né? O len ele vai me dar os elementos da lista. Então, tem 20 vogais, tá? Sum seria para se fosse números inteiros, floats, eu iria somar valores e não contar. Posso usar o len para isso. Bom, beleza, né? Vamos seguir? Vamos treinar bastante? Vamos ver um outro caso. A mesma frase, mas agora eu quero encontrar as consoantes. Como eu faria? Não vai ter muita diferença aqui. Idêntico. Só vou mudar aqui, ó. Agora eu quero que a letra não esteja dentro desse conjunto aqui. A, I, O, U. Aí eu aproveitei e tirei também espaço, vírgula e ponto. Só para pegar só as consoantes propriamente dita. Vamos ver aqui. Então, aqui eu tenho as consoantes dessa frase. Então, vocês percebem, né, que se eu fosse fazer isso aqui
usando o for tradicional, eu gastaria várias linhas. Dessa forma aqui fica legível ainda e eu uso uma linha só. Então, fique à vontade para usar a list comprehension. Beleza? Bom, e matrizes, né? Matrizes são listas alinhadas, né? Aqui eu tenho uma matriz de 3 linhas, ó, 3 linhas e 3 colunas. Na verdade, no final das contas, são listas alinhadas. Eu tenho uma lista externa, aqui a primeira posição da lista é uma outra lista, a segunda posição da lista é uma outra lista, e assim vai. Para percorrer uma matriz, ó, como é que eu faço? Ó. Eu posso fazer do jeito tradicional. Eu faço for, ó, eu faço for percorrendo cada linha. Então, a cada iteração eu tenho a linha. Então, aqui, ó, esse for aqui externo pega, esse for externo pega a linha. E uma vez que eu tenho a linha, eu faço um for na linha para pegar cada item aqui individualmente. Então, eu faço um for na linha, pego cada item. Nesse exemplo, eu estou pegando cada item e elevando ao quadrado. Só um exemplo, tá? Só para vocês verem uma forma de conseguir iterar, né, sobre uma matriz, o que é muito comum, né, quando você está programando. Então, aqui eu peguei o primeiro elemento, elevei ao quadrado, depois o segundo, o terceiro. Se vocês repararem, está tudo elevado ao quadrado. E com comprehension, como é que eu faço isso? Será que fica legal? Vamos ver. A mesma lista, e olha como é muito mais simples. O que eu estou fazendo aqui é, primeiro, deixa eu explicar bem isso aqui. Eu tenho essa variável linha que está percorrendo a matriz, né? Então, a cada iteração ela pega uma posição da lista. E aí, uma vez que ela pegou a posição da lista, olha só, eu tenho um outro for dentro do comprehension. Ele vai pegar essa linha e vai passar por cada item. Então, aqui eu estou fazendo a mesma coisa, pegando o item 1, o item 2, o item 3 e assim sucessivamente. Aí depois que fizer essa linha aqui, ele vai para a linha de baixo. Beleza? E esse item aqui, a cada iteração, né? Por exemplo, uma vez que passou pela o for da linha e pelo for do item, esse item ele vem para cá, ó. Então eu consigo pegar ele aqui. Esse item aqui, ele vem para cá. E aí eu não fiz aqui, mas eu posso elevar ao quadrado aqui também. Deixa eu levar aqui ao quadrado. E aí eu vou ter o resultado igual ao anterior, tá? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Beleza? Tá bom? Entenderam, gente? Eu diria para vocês assim, deixar sempre o menos complexo possível a list comprehension. Vá no máximo até 2 for, tá? Não fique utilizando muitos for dentro, não, senão fica ilegível, não dá para você entender e perde a utilidade. Se precisar muito for, às vezes é melhor usar assim, ó, fica mais legível. Até 2 for. Isso aqui dá para entender com certa facilidade, tá bom? E aí, tá? Só lembrando que você pode aqui também usar um condicional. Se eu quiser pegar só o que for par, né? Deixa eu pegar aqui só o que é par. Eu posso usar item mod 2 igual a 0. Então, eu estaria pegando, iterando sobre a matriz e depois avaliando se o item é par. Fazer aqui para vocês verem. Aqui só tem itens pares, tá? Então dá para usar condicional também com for, beleza? Você pode usar mais de um
condicional também. Aqui eu verifiquei se é par, e se você quisesse verificar, por exemplo, se o item, fora ele ser par, ele tivesse que ser múltiplo de 8, né? Então, fazer um mod 8 aqui também, tivesse que ser igual a 0. Então, estou vendo se ele é múltiplo de 2, né? E múltiplo de 8. Então, só 64 ele se encaixa. Na verdade, só 64 não, né? Deixa eu tirar essa parte aqui que está elevando ao quadrado. Vocês vão ver que é só 8, né? Que é par e é múltiplo de 8 desse conjunto todo aqui. Se eu botar aqui 24, né? Vocês vão notar que ele é par e também é múltiplo de 8. Então, novamente, use com cautela essa questão do if aqui. Deixa eu pegar essa linha aqui. Eu acho que isso aqui é válido. Deixa eu ver se eu trago aqui para o whiteboard. Trazer aqui para o whiteboard. Colar. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Deixa eu mudar aqui a cor para ficar... para dar para entender isso aqui. Bom, não ficou bem como eu queria, mas dá para explicar. Deixa eu pegar aqui a caneta. Por que que acontece? Esses negócios aninhados, assim, do jeito que tá, no final das contas, eles viram isso aqui, ó. Isso tudo aqui funciona da seguinte forma. Você tem aqui um for mais externo, ó, for linha. Você tem esse for linha in matriz. Depois você tem aqui dentro um outro for item in linha. E depois aqui dentro você tem um if item mod 2 igual a 0, 2 pontos. E aqui dentro você teria um if, mesmo item, mod 8 igual a 0. E aqui você teria esse item. Aí aqui dentro você teria, por exemplo, para imprimir o item, um exemplo. Print print item, tá? Então essa estrutura toda aqui, ó. Você tem um for, depois você tem outro for, você tem um if, você tem um if. Isso aqui representa isso aqui. Então vou dar uma dica para vocês. Vão com calma usar a list comprehension. Isso aqui já está ficando muito difícil de entender. Lembre que alguém vai ter que dar manutenção no seu código. Então, sinceramente, eu acho que um forzinho e um if só é o ponto certo de usar list comprehension. Quando você começar a aninhar for e aninhar if, isso vai ficar pior do que você usar o loop normal, tá? Aqui é só um outro exemplo, vocês verem. Aqui eu quero criar uma matriz com 6 linhas, tá? Aqui tem 6 linhas. E cada linha tem 5 elementos. Então é basicamente o seguinte, ó. Vejam só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Assim dá para mostrar. Aqui é o meu for. Ó. Então esse meu for é um range de 6, né? Aí vocês lembram, né? O range começa do 1, né? E nesse caso, como ele está 6, ele vai sempre a um menos, né? Então ele vai até o 5.
Então, o range funciona assim, né? Ele vai sempre a um valor menos que você botou aqui, mas ele começa do zero. Então, isso aqui é o que me gera as 6 linhas, porque de 0 a 5 são 6 linhas. Essa parte aqui, apesar de não parecer, porque parece colchetes aqui também, é a parte de expressão. Então, na parte de expressão, o que eu estou dizendo? Eu vou fazer um loop de número, tá? Em range 5. O que esse range 5 ele vai me dar? Ele vai me dar como se fosse uma lista que começa do 0, depois vai para o 1, tá? E vai até a posição 4, né? Que é aquele esquema, 5 menos 1. Então, ele vai até a posição 4. Então, para cada iteração aqui, ó, de linha, ó, que vai de 0 a 5, eu crio uma lista que vai de 0 a 4. É por isso que a gente usou aqui esses colchetes aqui dentro, na parte de expressão, porque é para criar a lista aqui, ó, que vai de 0 a 4. Por que tem esse underline aqui? É porque essa variável que é gerada aqui no range, o 0, o 1, eu não vou utilizar para nada. Então, a boa prática, eu posso botar aqui esse underline, já que eu não vou usar para nada. Eu estou usando o range só para criar um loop de 6, que passe por ele 6 vezes. E aí, a cada vez que eu passo no loop, eu crio uma lista que vai de 0 a 4. Beleza, gente? Esse aqui é um pouquinho mais enrolado, mas vocês dão uma olhadinha aí com calma, que eu acho que vocês vão conseguir entender. Estamos chegando aqui mais no final. Quando usar List Comprehension? Quando deixar o código mais legível, ou seja, use para coisas simples e diretas. E quando as listas resultantes não são muito grandes, são pequenas ou médias. Por quê? O List Comprehension, ele materializa a lista. O que eu estou querendo dizer com isso? Materializa a lista. A função map não materializa a lista. O List Comprehension, se você fizer de 0 a 1 milhão elevado ao quadrado, ele vai criar a lista resultante com todos esses valores elevado ao quadrado. Você tem funções do tipo funcional que eles geram geradores, chamados geradores, que ele não materializa, mas você solicita o item à medida que você precisa. Se isso não ficar muito claro agora, quando eu falar de geradores e de funções de programação funcional, vai ficar. Por enquanto aqui, guarde isso. Use para listas que não sejam muito grandes. Quando não usar? Quando você deixar seu código complexo. E as listas são muito grandes, bilhões de itens, as listas de entradas e até mais importante que as de entradas são as resultantes, né? Até mais importante do que as de entradas são as resultantes. E se você precisar, a gente não tratou aqui, mas se você precisar fazer um tratamento de exceção, é melhor não usar o Comprehension List, porque ele não tem uma forma muito legal de fazer o tratamento de exceção. Então, assim, use para coisas simples, direto. Se você tiver em dúvida, desempenho é uma coisa importante na minha aplicação, e você tiver em dúvida, você pode fazer verificar com a função timeIt, qual a melhor abordagem que é melhor, né? Qual a abordagem é melhor, na verdade. Então, você pode avaliar o tempo gasto entre as diferentes abordagens. Temos 3 abordagens, basicamente, né? O loop normal, o map e o List Comprehension. Então, vou mostrar para vocês aqui como é que faz. Eu vou abrir aqui, ó, e eu vou fazer esse exemplo. Quero fazer um quadrado, né, levar o quadrado com loop. Como é que seria levar o quadrado com loop? Tenho uma lista vazia, faço for,
para iterar numa lista de números. Essa lista de números eu criei aqui, ó. É uma lista que eu criei com Ranger que vai de 0 a 9.999. Uma lista de 10 posições aqui. Materializei usando a palavrinha list, tá bom? Senão não materializa. Agora, eu vou aqui, né, iterar e vou levar ao quadrado. E adicionar na lista, que eu criei aqui vazia, e retornar essa lista. Beleza? Fiz isso também usando a função map, ó. Também é bem simples. Basicamente, o que eu fiz? Uma funçãozinha aqui anônima, que eu não expliquei ainda, que pega um número que está na lista aqui de números e eleva ao quadrado também. Basicamente isso. E no final materializei também o map, tá? Para testar materializando. E fiz também com comprehension. Mesma coisa. Itero sobre números. Aqui eu tenho cada número dessa lista e elevo ao quadrado. E isso eu retorno já uma lista materializada. Aqui são funções, tá? Que eu vou explicar com mais detalhes na aula de funções, mas fica aqui já uma pitadinha, né, de como cria funções, tá bom? Basicamente você tem que botar aqui a palavrinha def, de definição, e você tem um retorno aqui da sua função. Explico depois. Vou importar aqui a função que me permite verificar quanto tempo gasta para executar essas diferentes abordagens. Então, importar aqui o timeIt. E aqui eu vou executar o timeIt. Chamo o timeIt.timeIt. Passo a função quadrado com loop, que é essa aqui, ó, primeira, essa aqui, ó, quadrado com loop. E digo para ele que eu quero que ele execute essa função quadrado com loop 10.000 vezes. E aí ele vai tirar a média de quanto tempo ele gastou. Então, ó, ele vai executar essa função aqui 10.000 vezes. E ele vai iterar aqui, ó, dentro dessa parte aqui, também 10.000 vezes. Por quê? Porque a lista tem 10.000 itens, tá? Isso para todos os outros, tá? Vou fazer isso com todos os outros, ó. Quadrado com map faz 10.000 vezes. Quadrado com comprehension faz 10.000 vezes também. Vou executar. Executei aqui. E vamos ver aqui com o timeIt. Desculpa, com o quadrado com loop. Quanto vai demorar? Demorou 7 segundos e 17 milésimos aqui. 7.17. Vamos executar aqui novamente com o map. Nos testes anteriores que eu fiz, o map sempre era muito mais lento. Então, daí a importância de você testar, fazer esse profile aqui, ó. O map, ó, foi bem pior, 11 segundos. Agora com comprehension, vamos ver quanto vai agora. Vamos ver, demora um pouquinho porque eu botei uma quantidade bem grande aqui, 10.000 vezes. Bom, é o mais rápido de todos. Então, nesse exemplo aqui, comprehension pareceu bem interessante do ponto de vista de desempenho, tá? Não de memória, né? Não necessariamente de memória. O map talvez fosse melhor em memória, mas em velocidade ele foi bem interessante, tá bom? Bom, pessoal, nessa aula aqui, eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês um pouco sobre list comprehension. Tem um pouco mais ainda que eu falo para vocês quando eu mostrar dicionários, tá bom? Fique com Deus. Fique com Deus. Até a próxima aula. Se inscreve aí no canal, dá essa força. Um abraço a todos.